O Fortaleza vem, além de uma sequência de derrotas, também sem apresentar um bom futebol, exceto em momentos destacados da partida. O segundo tempo contra o Colo-Colo, o primeiro tempo contra o River Plate esboçou um jogo equilibrado. O primeiro tempo contra o Inter, mesmo sem muita criatividade, sem muito brilho, conseguiu manter o jogo parelho, mas partidas inteiras você não consegue encontrar aquele Fortaleza do Vojvoda que a gente ficou acostumado a ver, sobretudo na Série A e na Copa do Brasil de 2021. Fiz esse vídeo aqui destacando 3 pontos, tá? Que eu acho que podem ser importantes para o tricolor de aço retomar. 3 pontos que eu acho que são críticas consolidadas e que a gente pode ver o Fortaleza buscando um desempenho diferente, buscando, sobretudo, uma postura diferente dentro de campo. Eu acho que mais que uma discussão sobre formação, se é 3-5-2, se é 3-4-3, se é 4-4-2, se é 11-0-0 ou 0-0-11, é você fazer com que o Fortaleza volte a jogar bem, que você encontre o comportamento dos jogadores de uma forma mais dinâmica, com melhores performances dentro do campo. Então, elenquei aqui 3 pontos que, na minha humilde opinião, o Fortaleza deve trabalhar, a comissão técnica deve trabalhar, o elenco deve trabalhar com afinco para resgatar, recuperar e colocar em prática já na quarta-feira contra o Vitória, ok? Lembrando que este conteúdo ele existe em oferecimento da 1xBet. A 1xBet é uma das principais casas de apostas do Brasil e do mundo. Se você não conhece a 1xBet ainda, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá e você vai conferir as odds, as competições, as modalidades. Compare com os outros sites se você já faz apostas em outros lugares e você vai chegar à conclusão simples de que a 1xBet é o melhor lugar para fazer as suas apostas esportivas, tá? Se você não quiser clicar no link, você pode também apontar a sua câmera aqui para esse QR Code. Lembrando que, caso você queira ficar na 1xBet, que você faça o seu cadastro, você pode utilizar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha, e com esse código você vai receber em bônus o valor que você fizer no primeiro depósito de até R$ 1.200. Então vá lá, conheça a 1xBet, nós aqui do Glória e Tradição recomendamos. Agora vamos falar do Fortaleza, que precisa voltar a ganhar e o mais importante, convencer o seu torcedor e recuperar aquele nosso ânimo. Bom, vamos lá. Separei aqui 3 aspectos importantes que o Fortaleza precisa urgentemente recuperar. Primeiro, a dinâmica. Tá? O Fortaleza era um time caracterizado pela movimentação constante dos seus jogadores. Movimentação com a bola e movimentação sem a bola. Fortaleza nunca foi, desde que o Vojvoda chegou aqui, um time de posições fixas, de posições guardadas, né? O zagueiro central fica ali, o zagueiro pela esquerda fica ali, o zagueiro pela direita fica ali, os volantes tem um que guarda lugar, o outro que avança mais, um atacante pela esquerda e um pela direita. Nunca foi isso. Né? A formação 3-5-2 ela serve para facilitar talvez a orientação, a interpretação do treinador com relação ao posicionamento médio dos atletas dentro de campo. Mas futebol é movimento. Futebol é dinâmica. E isso a gente sente muita falta. Inclusive nas bolas paradas, isso pode ser visto com muita facilidade. Como assim? Na bola parada você vê uma movimentação? Sim. Na bola parada você vê a movimentação de quem está para receber. Fortaleza hoje vai bater um lateral, tá todo mundo ali, cada um com seu marcador escondido, como se não quisesse receber a bola. O jogador do Fortaleza muitas vezes pega a bola no meio campo, ninguém aproxima, ninguém vem para fazer uma tabela, ninguém vem para fazer uma jogada combinada. Aquele famoso jogo posicional, né, que era que a gente estava acostumado a ver nesse Fortaleza, ele tem dado um tempo por um jogo muito mais apostando em bolas longas, em lançamento já partindo dos zagueiros, como se não houvesse meio campo. Fortaleza precisa recuperar essa paciência de botar a bola no chão, tocar, ter esse jogo orientado. Quem está com a bola
sempre aparecem jogadores orbitando ali ao seu redor, esperando o melhor passe, né? Se posicionando, saindo de uma marcação, os atacantes, quem está na esquerda vai pela direita, o Pikachu aparecer dentro da área. Me lembro demais, naquele primeiro turno brilhante do Fortaleza no passado, que quando o Fortaleza tinha a bola, muitos jogadores corriam para a área para finalizar. Então, toda jogada na área, você tinha ali 4, 5 jogadores se posicionando, né, para melhor ver quem poderia fazer o gol, e isso não tem acontecido mais. É uma bola longa e um atacante enfiado no meio de uma ruma de zagueiro. Então isso o Fortaleza tem que corrigir, tá? Mais movimentação e movimentos coordenados, tá? Não é simplesmente todo mundo se lançar na área aleatoriamente. Tem que guardar a defesa, mas atacar marcando, perdeu a bola, pressiona. Esses movimentos combinados, de fato, têm sumido um pouco. E aí entra um outro aspecto que também está relacionado, que é para mim o segundo ponto, que é a questão da concentração. Tá? O Fortaleza, essa concentração se divide em dois aspectos. Primeiro, defensivo. Fortaleza, costumeiramente nessa temporada, tem feito um gol e tomado outro logo na sequência. O Guardiola ele sempre falava que o melhor momento para se fazer o segundo gol é imediatamente após fazer o primeiro, ou quando se começa o primeiro tempo, ou quando se começa o segundo tempo, aquela primeira bola, geralmente você pega o time mais desconcentrado, mais aberto, mais arreganhado, como a gente fala aqui na terrinha. E o Fortaleza tem sido esse time da falta de concentração. Faz um gol, não consegue controlar o jogo, já toma outro de imediato. Aconteceu na final da Copa do Nordeste, quando tomamos aquele gol lá no Recife, de uma bola parada, e agora a gente toma um gol também contra o Internacional, absolutamente absurdo, né? Tanto o primeiro como o segundo gol, sobretudo o primeiro gol, né? 2 gols em final de tempo. Então parece que o Fortaleza tem uma hora que ele dá um apagão, né? Ele esquece um pouco a marcação, porque a intensidade não é só para atacar, também é para defender. Fortaleza precisa estar mais ligado nos jogos durante todo o tempo. Não tem jeito. Aquele jogo contra o River Plate na Libertadores, o River jogou muito mais, né? Mas você não pode tomar 2 gols de segunda bola. Você não pode tomar 2 gols de rebote, porque o River não vai perder. O Inter não vai perder. O Colo-Colo não vai perder esses gols. E aí entra no segundo aspecto da concentração, que é a concentração ofensiva, para finalizar. Quantos gols o Fortaleza tem perdido todo jogo dentro da área, às vezes até na pequena área. Moisés perdeu gols contra o River Plate, perdeu gols contra o Internacional, teve aquela cabeçada do Benevenuto, a bola bate na trave, o rebote limpo, ele embarca a bola por cima do gol. Então, é preciso também ter um pouco mais de tranquilidade, concentração, frieza. Concentração não é estar pilhado toda hora. Concentração é estar atento, muitas vezes frio, muitas vezes sereno, para conseguir botar a bola para dentro com a calma que se precisa ter. O Fortaleza reforçou o ataque pensando em ter jogadores que tivessem uma maior capacidade de finalização. E isso não tem acontecido. É preciso ter um tipo de concentração defensiva e outra ofensiva para não perder as chances que são criadas. Contra os adversários que o Fortaleza vai ter até o final do ano, é preciso aprender a ser frio e a ser letal ofensivamente. E o terceiro ponto é com relação a peças. Acho que o Fortaleza precisa encontrar o melhor encaixe, sobretudo em 2 posições: as dos volantes e as dos atacantes. É preciso ter os 11 titulares? Não. Na minha opinião, isso já não existe mais. Tá? Quem são os 11 do Fortaleza? Isso não existe mais no futebol mundial. Tá? Se você acompanha as principais competições do mundo, os clubes não têm a onzena. Eles têm ali 15, 16, 17, até 18 titulares que ficam revezando entre os jogos. E o Fortaleza sempre foi assim na era do Vojvoda. Na época do Rogério Ceni, a gente já experimentava isso. Não havia um time titular. Então, não é sobre isso que eu estou falando. Mas é preciso entender quais são os jogadores que dão o melhor encaixe. Dupla de volantes, me parece que só quem se consolidou nessa temporada foi o Zé Wellison. É preciso estudar. Cadê o Ronald? Por que é que o Ronald não joga mais, basicamente desde que entrou fazendo aquela falta na final da Copa do Nordeste? Né? O que é que tem acontecido com o Felipe, que desde que se lesionou no passado, faz
alguns minutos bons e outros completamente sumido, parece que fisicamente não está no mesmo nível dos demais. O que é que houve com o Jussa? Aquele jogador que amadureceu, que se desenvolveu tanto em 2021, a ponto do torcedor ser consensual e dizer: compre o Jussa que vale a pena ter ele no elenco. Por que ele não está entregando isso, né? O Hércules teve um crescimento muito grande, depois ali no jogo da estreia da Libertadores, foi mais ou menos oscilando, e depois passou a jogar menos, né? É preciso ter algumas definições. Se você não vai definir os 11, alguns encaixes têm que ser medidos, né? Para que tipo de jogo essa dupla de volantes funciona? É a mesma coisa para a peça ofensiva. A gente já viu Moisés e Robson, Moisés e Romero, Moisés e Kaiser, Kaiser e Robson. Tudo isso a gente já viu. O De Pietri começou a temporada como titular. O Romarinho começou a temporada como titular. E agora eles pouco jogam. O De Pietri entrou já nos acréscimos do jogo contra o Internacional com um jogo perdido. Sei que é um jogador que voltou de lesão, mas realmente não dá para entender muito bem qual é a ideia que está acontecendo ali. Repito, não quero os 11. Não quero. Acho que não faz sentido. E se você repetir os 11 todos os jogos, o que você vai ter é uma chuva de lesões. Mas eu, particularmente, eu acho que você também, torcedor, não está entendendo as opções. Por que, que algumas opções para alguns jogos funcionam e outros não? Por que, que acontece? Qual é o padrão? Qual é a motivação das escolhas? A impressão que eu tenho tido é que essas escolhas elas têm sido feitas muito mais no aspecto físico, né? Quem é que está mais inteiro, bota e vai lá. Ok, eu acho que é válido, mas é preciso entender que existem outras questões, né? Existem, por exemplo, características, jogos que exigem mais velocidade, jogos que exigem mais força. Por exemplo, a gente nunca viu a dupla de saída Kaiser e Romero. Tenho muita curiosidade para ver como isso funcionaria. Ó, o trabalho do Vojvoda, ele não é bom, ele é excelente. O trabalho do Vojvoda é sensacional. Em 11 meses de clube, ele alçou o Fortaleza numa prateleira diferente do futebol brasileiro e internacional. Estamos no Libertadores da América. Só que é um trabalho também passível de críticas, inclusive para que melhore, tá? Eu não quero que o Vojvoda saia de jeito nenhum. Para mim, ele tem que ser mantido, ele tem que se recuperar no Fortaleza, tá? Essas críticas aqui são para que a gente possa reorientar-se nesse caminho tão complexo. Então, você só critica algo que você acha que vale a pena, tá? Se não fosse para valer a pena, se não fosse para buscar melhoras, a galera já ia no Fora Voivoda, que não é o caso. Fortaleza tem que manter o trabalho, tem que prestigiar o treinador, mas a gente precisa entender o que é que tem dado errado no último jogo, nos últimos jogos, né? Nos últimos meses, podemos dizer assim. O que é que não tem funcionado nos últimos meses para tentar evoluir, para tentar melhorar? Esse é o intuito desse vídeo aqui. Se o Fortaleza conseguisse corrigir pelo menos uma parte de cada um desses três problemas, eu tenho certeza absoluta que a gente teria o caminho do bom futebol de novo aqui pelas bandas do PC, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike também, não tem problema nenhum. Usa aqui a seção dos comentários para trocar uma ideia comigo sobre tática, sobre técnica, sobre o que você quiser, tá bom? Se você não é inscrito ainda no GT, inscreva-se, que ajuda muito o nosso trabalho. Todo dia de manhã tem vídeo e à noite lives aqui no nosso canal a partir das 20 horas, ok? Que o Fortaleza consiga recuperar o caminho do bom futebol, é o que a gente espera com o Vojvoda, sobretudo aqui no Tricolor de Aço. Valeu, saudações tricolores e